Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvor, pode sentar. Que honra e alegria poder estar ministrando a palavra do Senhor, estando compartilhando com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Ele tem proposto para essa manhã. Amém? Já iniciamos com o discipulado, falamos sobre dízimo e oferta, mas Deus tinha algo mais para nós. Amém? Deus tinha algo para acrescentar, para nos fazer se mover mais e mais por esse Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. Amém? A gente vai falar um pouco hoje sobre o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder habita dentro de mim e dentro de você. Para a gente compreender um pouco mais sobre o que a gente tem nas nossas mãos. O que a gente pode, o que a gente está proposto a fazer. Por causa daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Amém? Então muitas vezes a gente fica se poupando ou negligenciando algo que é tão poderoso, que é tão fascinante na nossa vida. E às vezes a gente fica pegando migalhas, se apegando a coisas pequenas, dentro de algo que Deus já estabeleceu para a nossa vida e que a gente pode alcançar, que a gente pode tocar. Amém? A gente tem acesso a coisas extraordinárias, mas a gente precisa entender como ativar esse poder, como fazer com que o dispositivo seja acionado para que a gente possa alcançar, amém? Coisas preciosas que já estão à nossa disposição. Deus já determinou para a gente e a gente precisa entender, que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, amém? Então quando a gente adquire esse conhecimento, nós precisamos agora praticar aquilo que a gente conhece, amém? Não negligenciar. Paulo diz muitas vezes, ele diz, olha, eu não vou deixar, eu não vou colocar, considerar em vão a graça de Deus sobre a minha vida. E a gente falou isso na quinta-feira, sobre a graça capacitadora, a graça transformadora, mas existe um poder que foi determinado pelo Senhor, que foi ativado pelo Senhor na vida de Jesus, trazendo Ele dentre os mortos para a vida. E esse mesmo poder, a Bíblia diz que Ele está depositado dentro do meu e do teu coração. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 8. Nessa manhã de Santa Ceia a gente vai aprender algumas coisas relacionadas a essa ressurreição que nos traz um entendimento ainda maior daquilo que Deus fez em Cristo e que alcançou as nossas vidas. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 31. Que fala, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E diz, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Amém? Então Jesus reuniu seus discípulos e ele já falava sobre aquilo que iria acontecer, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, que ao 3º dia ele iria ressurgir, que a ressurreição iria acontecer, mas era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos líderes religiosos, nas mãos dos chefes dos sacerdotes, nas mãos de outras pessoas de autoridade, para que ele sofresse tudo aquilo que ele sofreu e a palavra de Deus, as profecias messiânicas se cumprissem. Amém? Então não era algo que Jesus inventou, mas era algo que fazia parte da sua missão,
fazia parte daquilo que ele estava comissionado a fazer. Porque a Bíblia diz que nenhum outro homem teria essa capacidade, nenhum outro homem foi encontrado justo o suficiente para morrer por toda a humanidade. Amém? Então, como foi até ministrado aqui, domingo passado, que Deus ele não pode morrer. Amém? Deus ele não pode morrer. Mas o homem ele pode morrer. Mas o homem não pode salvar. Deus ele pode salvar, mas não podia morrer. Então, Jesus foi enviado por Deus como homem, para que a obra salvadora, a obra consumadora da nossa salvação fosse concluída através dele. Então, ele salvou como Deus e também como homem ele morreu para concluir toda esse nosso contexto de salvação e aquilo pelo qual nós fomos inseridos e chamados por Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus ele deseja que todo homem se salve, mas também que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, através de Jesus, ele fez uma obra que se tornou de fácil acesso a todos os homens. Amém? Então, o que precisa? O homem precisa buscar a Jesus, buscar aquilo que foi feito em Cristo, né? Porque já está à disposição, já está à sua disposição naquilo que ele pode alcançar, naquilo que ele pode buscar. Então, o que precisa fazer? Derramar o seu coração, quebrantar o seu coração, se arrepender das obras mortas, das obras de pecado e seguir um novo caminho, seguir uma nova trilha, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Não custa caro, o preço já foi pago por Jesus, o preço já foi derramado pelo seu sangue. Então, tudo isso já foi feito em Cristo. Mas aquilo que foi determinado pelo Senhor Jesus, daquilo que iria acontecer sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, a Bíblia diz que Jesus, ele morreu, mas que Jesus era rico. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que pela sua pobreza nós fomos ricos, por causa daquilo que ele era. Ele trocou a sua identidade, ele trocou a sua posição. Então toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha, ele se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos ricos, para que através dessa sua substituição nós adquirimos uma posição de miséria e partir para uma posição provida e suprida por todas as áreas através do sacrifício de Cristo. Amém? E a Bíblia diz que ele foi enterrado como rico. Lá em Isaías, na profecia messiânica, Isaías 53, 9, diz que um lugar foi preparado para os ricos e ele foi sepultado nesse mesmo lugar. Amém? Lá, José de Arimateia, que era um homem rico, ele tinha preparado um sepulcro para ele, uma rocha cavada, um buraco cavado numa rocha para a sua sepultura. E a Bíblia diz, ou historiadores dizem que só quem podia adquirir uma sepultura desse nível eram pessoas de posses, pessoas de riqueza. Amém? E Jesus ele foi sepultado nessa sepultura, nesse tipo de sepultura, nesse buraco cavado sobre a rocha, dentro da rocha. Então, Jesus ele foi rico, foi morto, foi sepultado como rico, mas pela sua riqueza ele trocou e nos deu a sua riqueza, adquirindo ou absorvendo a nossa pobreza. Amém? Então isso que foi feito foi uma obra também redentora na cruz. Ele não só nos livrou de um caminho de inferno, de sermos condenados para o inferno, mas também ele nos deu muito mais coisa, porque o pacote da salvação ela vem perfeição, ela vem provisão, ela vem segurança. Então o sozo no grego, ela tem esse pacote completo. Então a obra foi completa, a obra foi extraordinária, amém? Não foi incompleta, não foi algo só para uma coisa, mas foi algo para algo inteiro, para algo que nos alcançasse, algo que a gente pudesse viver aqui na terra, desfrutando de todas as coisas boas, amém? E a palavra ressurreição, ela vem da palavra grega anastasis, que quer dizer levantar-se, erguer-se. Então esse acontecimento, o dia em que Jesus ele foi ressuscitado, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que um terremoto veio sobre a terra e que muitas coisas aconteceram, muitas coisas foram evidências. E eu quero que você abra aqui sua Bíblia
lá em Lucas capítulo 24. A gente está passeando um pouco sobre essa questão da ressurreição, para você ter um pouco de noção sobre esse poder que foi manifesto naquela sepultura, e que esse mesmo poder também está dentro de mim e dentro de você. Lucas capítulo 24, versículo 1, do 1 ao 8. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, estou lendo na versão NVI, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Diga, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Lembra da que a gente leu, Marcos 8, que Jesus falava o que ia acontecer. Então os anjos que apareceram, eles trouxeram a elas a lembrança. Vocês lembram daquilo que ele mesmo disse que ia acontecer? Pronto. E aquilo que ele falou aconteceu. E elas chegaram lá, viram a pedra do sepulcro removida, ficaram perguntando, e ele disse, os anjos disseram: vocês estão procurando quem? Quem vocês estão procurando dentre os mortos? Quem está vivo? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora abre lá em Mateus, capítulo 28. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 28. Versículo 1 e 2. Que diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Diga, um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Amém? Então ele diz aqui que as mulheres se levantavam, né, e foram até o sepulcro. Antes dela ir para o sepulcro, um terremoto, um grande terremoto havia acontecido na terra, e elas, por causa desse terremoto, elas foram também, né, já estavam se encaminhando para lá o sepulcro, e chegando lá, viu que a pedra do sepulcro tinha sido removida e tinha um anjo sentado em cima do sepulcro. São visões que a gente olhar os 4 evangelhos, cada autor, ele descreve de acordo com aquilo que ele viu, de acordo com a sua posição, onde ele estava. Então eles têm uma visão, às vezes um pouco diferente, mas não é diferente, elas se completam. Se nós olharmos todos os eventos, né, todas as visões, todos os autores dentro desse evento, você pega todos e vocês vão ver que eles se completam. Lá em Marcos, lá em Lucas, ele falou que algumas mulheres. Aqui em Mateus ele já cita Maria Madalena e outra Maria. Então eles se completam. Amém? Isso não traz confusão, pelo contrário, traz um melhor entendimento, traz uma melhor compreensão daquilo que aconteceu.
e diz que relata o interessante sobre o momento da ressurreição. Um terremoto foi provocado pelo poder de Deus que estava operando dentro do sepulcro. O Espírito de Jesus retornou ao seu corpo, ressuscitando ele dentre os mortos. Ao relatar esse evento, Mateus diz que, ele diz aqui no versículo 2, e eis que sobreveio. E essa palavra eis, né? É isso, eis. Quer dizer no grego uma palavra chamada idou, que traduzida aos nossos tempos quer dizer uau, uma interjeição de espanto, uma interjeição de surpreso, de algo extraordinário que aconteceu. É como se durante o terremoto alguém dissesse, uau, que poder é esse? Que é isso que está acontecendo? Não é um terremoto comum, não é algo comum, mas é algo extraordinário. E ele continua. Ele também fala que um grande terremoto, essa palavra grande no grego quer dizer mega, que quer dizer imenso, gigante. Então não foi algo comum, não foi algo que era cotidiano ou natural, normal para aquele tempo. Foi algo extraordinário. Foi algo que saiu das esferas naturais e passou ao sentido ou ao âmbito espiritual, que moveu as pessoas, que moveu toda aquela cidade. Então, um poder extraordinário que não destruiu nada, mas que trouxe uma ressurreição, que trouxe um movimento, que trouxe um acontecimento histórico para a nossa vida, para a nossa fé, para o nosso cristianismo. Porque o cristianismo ele é composto não só da morte de Jesus, mas também da sua ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria aquilo que nós cremos. Porque tudo aquilo que foi falado sobre a profecia de que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia, aconteceu de acordo com aquilo que Deus previu, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Um poder sobrenatural foi liberado que mexeu e abalou com a criação. Um mega poder que passamos a receber no novo nascimento. Agora nós vamos centrar um pouquinho sobre esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Agora, o que é que ele faz na nossa vida? Como ele interfere na nossa vida e como a gente vai poder ativar ele, como a gente vai poder andar nesse poder. Amém? Está preparado para a gente não utiliza algo tão poderoso, algo tão sobrenatural, algo que Deus estabeleceu para a gente viver, para a gente usufruir, e a gente às vezes não, por falta de conhecimento ou até por falta mesmo de iniciativa. Amém? Mas a gente vai pegar firme nisso. Amém? Lá em Efésios capítulo 1, você abre lá por favor. Capítulo 1, versículo 15. A partir do 15 diz: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, para com os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, olha agora aqui, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Aleluia! Que é o seu corpo,
a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha como agora ficou mais claro. Aquele poder que foi disponibilizado, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas ele diz agora, esse mesmo poder, agora atua nos filhos daqueles que creem, na vida daqueles que creem. Amém? Então está sobre o corpo. O cabeça recebeu um poder extraordinário e agora esse poder da autoridade do nome Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que pode desfazer todas as obras do diabo, porque a obra já foi feita, já foi consumada, foi perfeita, mas ele agora diz, agora está com o seu corpo, agora está com a igreja. E a gente pode vencer, e ele diz aqui, ó, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então não existe circunstância nenhuma que venha contra mim, contra você, que pode ser maior do que esse poder, pode sobreviver maior do que esse poder. Pelo contrário, você tem um poder dentro de você que você pode sair de toda e qualquer situação, apenas ativando aquilo que está na tua vida. Amém? Deus derramou isso na tua vida, na minha e na tua vida, quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador. A autoridade do nome de Jesus, a unção de Deus sobre nós. Para com isso nós podemos ativar, nós podemos andar perfeitamente. Amém? Não é nenhum mérito nosso, mas foi aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. Amém? Ele nos chamou para algo, para vivermos a vida de Jesus, para andarmos como Jesus andou, para falarmos como Jesus falou e para agirmos como Jesus agiu. Amém? Nós podemos olhar Jesus atuando, Jesus sendo provado, sendo tentado no deserto, e o diabo ele usa a própria palavra para enfrentar Jesus, mas ele usa um texto fora de contexto, e Jesus rebate com a palavra certa é essa, no momento certo é esse, e nós podemos ativar isso, nós podemos andar dessa forma, porque existe um poder que está acima da nossa capacidade humana. Existe um poder sobre a nossa vida, mas a gente se olha com uma limitação humana tão limitada, que a gente fica buscando algo, um arrepio, um poder. Ei, você não é um X-Men, você é uma pessoa poderosa. Amém? Você não é os Vingadores, mas você é um filho de Deus poderoso no Senhor. Amém? Aleluia. Você não vai fazer uma bola, não é dessa forma, não é uma mágica. É um poder sobrenatural que está na tua palavra. Está naquilo que você fala, está naquilo que você libera. Amém? Mas você vai liberar com convicção depois de você conhecer aquilo que você tem. O pastor falou aqui da autoridade que ele tinha e que ele não tinha tanto conhecimento dessa autoridade, mas a partir de um momento, de um evento que ele participou, ele disse, rapaz, eu posso isso tudo? Pode, rapaz, você é polícia. Você é polícia, a polícia manda aqui. Ele, rapaz, eu não sabia que eu tinha essa autoridade todinha. Da mesma forma, você tem uma autoridade tão poderosa, algo tão poderoso da parte do Senhor, que você pode andar, você pode agir. Amém? O diabo ele não pode determinar nada, nem isso aqui, ó, na tua vida. Amém? A carne, ela não pode te dominar, a carne, ela não pode ditar os seus passos, nem a tua mente. Porque a mente ela tem um bloqueio, mas esse bloqueio ele precisa ser rompido. Ele precisa ser ultrapassado. Ampliando teus horizontes espirituais, a tua visão. Amém? E visão é diferente de enxergar, de olhar. Porque eu olho até onde os meus olhos naturais alcançam, mas a visão ela vai além. A visão ela ultrapassa um sentido natural. Amém? Adianta um pouco, Efésios capítulo 2. Sou próximo. Na verdade, continuando aí, né? Terminou o capítulo 1, entrou no segundo capítulo, a partir do versículo 4, que ele diz, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões,
em transgressões. Pela graça de vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Amém? Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não foi você que foi para lá por iniciativa própria. Foi Deus que te puxou para perto de Cristo. Foi Deus que te colocou na mesma posição, assentado à sua direita, juntamente com Cristo. Para mostrar, versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, os que cremos. Amém? Então existe algo, amado, poderoso para nós, existe algo preparado, mas não é para a gente viver quando estivermos lá com o Senhor, é para a gente viver aqui em terra. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 17, deixa eu abrir aqui, 5,17 de Romanos, que diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, reinarão por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Amém? Então você recebeu algo para você reinar em vida, para você estabelecer em vida. Amém? Lá no céu você não vai precisar nada disso, você não vai precisar estar confessando a palavra, lá você não vai precisar estar chamando à existência as coisas que não existem como se já fossem, você tem que fazer isso agora. Amém? Já existe um poder disponível para você para isso. Amém? A Bíblia diz que, lá em Marcos capítulo 11, 23, a gente fala muito sobre isso, o poder da confissão, né? Deixa eu abrir lá. Aí veio tem decorado, mas vem dar uma fugida. Marcos capítulo 11, 23. Diz: eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? Mas crê que se fará aquilo que diz. Mas crê que se fará aquilo que diz. Se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, lhe será feito. Aleluia! A Bíblia nos dá um respaldo e diz: olha, agora é com você. Ah, pastor, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida, e a parte de Deus Ele já fez. A parte de Deus Ele já colocou dentro de você, já te deu uma autoridade, já colocou de você algo que é poderoso. Agora, qual é a tua parte, a tua iniciativa de fazer algo com essa palavra? Aquilo que você pode trazer ou dar uma reação, uma resposta para Deus daquilo que você tem recebido. Se colocar numa condição limitada, se colocar numa condição de vítima, não, você não é vítima. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Cristo, Ele já venceu por você. Amém? É como se você entrar num ringue de UFC e você não precisar fazer nada. Só levantarem a sua mão e dizer: esse é o vencedor. Porque o inimigo já foi vencido. Porque o inimigo já está no chão. Você só vai receber o cinturão. Aleluia! Aleluia! Efésios capítulo 3, versículo 20. Agora você vai ver a sua responsabilidade. Aquele que é capaz, quem é capaz? Deus, de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Se fosse até aqui, estava numa condição, mas ele continua o versículo, ele diz: de acordo, conforme o poder, o seu poder que atua em nós. O poder de Deus que atua em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme ou de acordo com o seu poder que atua em nós. Mas enquanto eu estiver de braço cruzado, só esperando as coisas acontecerem, Deus Ele vai continuar sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a nossa posição, o nosso passo, a nossa iniciativa, vou agir de acordo com o que a palavra me diz. Eu posso trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu posso trazer algo que a palavra de Deus já me deu respaldo.
que Deus já disse, confesse, peça, chama a existência, vai acontecer, já é seu. Ah, mas é uma doença, já foi feito. A cura já foi disponibilizada. Salmo 107, acho que o 20 ou é o 12, diz que Deus ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era mortal. Jesus é a palavra. Ele enviou a sua palavra, Jesus é a palavra. E nos livrou daquilo que era mortal. Doença pode reinar em nós? Não. Porque ele diz, Isaías 53, 4, diz que certamente, verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ei, meu irmão, se ele levou, não te pertence. Ah, mas o médico disse que é uma maldição hereditária. Ei, você já foi livre de toda a maldição. Tudo aquilo que era maldição hereditária, isso não existe mais em Cristo. Foi aniquilado. Parou em você. Não vai te alcançar, não vai te acompanhar. Isso acabou, isso morreu. Isso foi exterminado. Mas creia nisso. Não fique com a informação do médico. O médico estudou, ele é um profissional, tal, ele tem um relatório humano, natural, mas você tem um relatório espiritual. Você tem um relatório que é mais verdadeiro do que aquilo que ele pode trazer para você. Amém? É muito mais poderoso. Aí você decide ficar com aquilo que o médico disse ou ficar com aquilo que Deus disse ao seu respeito. Amém? Você é curado e sarado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Romanos 8. Abre lá. Do 8. Romanos 8, versículo 8. Do 8 ao 11 ele diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eita, já pega pesado, né? Eu vou dar continuidade, tá? Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne. Diga glória a Deus. Mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, olha, sempre tem esse mais que vem trazer mais alegria para a gente. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, pega isso aí por revelação, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Você percebe que a vida do velho homem, uma vida de pecado, está morta, mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita dentro de vocês, vai também dar vida ao seu corpo, saúde ao seu corpo, restauração ao seu corpo, para que você possa viver uma vida plena, uma vida que Deus prometeu, uma vida que Deus estabeleceu. Aleluia! Esse poder está em nós, os que cremos, amém? E está à nossa disposição. Não é uma mágica, não é um poder, não é uma mágica, é o poder de Deus em nós, para vencermos nossos medos e dificuldades da vida, para mantermos o nosso espírito vivificado no nosso corpo mortal, amém? Então esse corpo, essa carne, ela não vai se converter, ela não vai se converter, mas o Espírito de Deus, ele traz vida ao nosso corpo. Nós podemos viver, enquanto nós estivermos em vida,
aqui nesta terra nós podemos desfrutar de saúde, desfrutar daquilo que Ele estabeleceu, amém? Porque Ele fala que o corpo ele é a casa do Espírito, ele é o templo, ele é a morada do Espírito Santo, amém? E ele deve estar bem conservado. Também tem uma responsabilidade nossa em relação a alimentos, em relação a exercícios físicos, mas também o próprio Espírito, ele traz vida a este corpo. Então, a nossa responsabilidade também é cuidar bem dessa casa, amém? Porque essa casa não é tua, é a morada do Espírito, é tabernáculo do Espírito Santo. Trate bem, cuide bem das coisas do Senhor, que é o teu próprio corpo, amém? Não vou entrar nesse mérito, mas é algo para a gente estar sempre ponteando. Romanos capítulo 6. A gente está chegando já ao fim, tá? Mas Romanos capítulo 6. Verso 4 a 8. Diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Que batismo é esse? Batismo no corpo de Cristo. É o batismo quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Você está sendo introduzido, batizado no corpo de Cristo. Amém? Não é relacionado ao batismo nas águas. Amém? Esse é o batismo no corpo de Cristo. Então ele diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre dos mortos, mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Nós fomos mortos com Cristo, nosso corpo, ele foi crucificado com Cristo naquela cruz. O velho homem, ele foi cravado lá naquela cruz. E hoje nós vivemos uma novidade de vida. Vivemos hoje aquilo que aconteceu em 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou se fizeram novas todas as coisas. Se é todas as coisas, é todas as coisas. Porque uma pessoa quando nasce de novo não tem passado. Uma coisa que é criada agora não tem passado nenhum. Eu falo de uma coisa, eu falo de um objeto, mas também na sua vida, relacionado à sua vida, relacionado a um bebê. Um bebê, quando ele acaba de nascer, ele não tem passado. Acabou de nascer. Não tem o que se falar dele. O que é que o diabo pode falar de alguém que é nascido de novo? De um passado que não tem? Existe agora um novo proceder. Não mais te condena, o pecado não pode mais te condenar. O pecado não pode mais te deixar escravo. O diabo ele não pode trazer à tua memória coisas que você fez como uma condenação. Não sei você, mas quando eu me encontro com pessoas antigas, aí falam: no passado, tu lembra? Quando eu lembro que eu não tenho amnésia. Só que aquele ali morreu. Aí a pergunta é: e desde que eu me converti, qual é a queixa que tu tem contra mim? Pastor, mas às vezes eu dou uma deslizada, assim, isso não te faz um pecador. Isso não te deixa numa natureza da antiga, do velho homem. Amém? E a gente já explicou várias vezes aqui, se alguém pega um fio aqui, faz uma emenda, tal, deixa lá, deixa funcionando as coisas, isso não te faz um eletricista. Amém? Se alguém vai para uma pelada jogar uma bola, isso não te faz um jogador de futebol. Ontem foi pegada, viu? Só os vivos, só os fortes sobreviveram. Mas isso não te faz um jogador de futebol.
Então, se você pecar, a sua natureza já foi trocada, a sua natureza já foi substituída, o seu espírito já foi renovado, isso não te faz mais um pecador, porque você já foi restaurado. Amém? Você precisa pedir perdão ao Senhor, se arrepender e voltar à sua posição de filho, posição de restaurado. Amém? Mas não te faz mais uma pessoa condenada, como antigamente. Porque a Bíblia diz que antes nós estávamos destinados ao inferno. Não existia nada que a gente pudesse fazer da nossa própria obra, do nosso próprio entendimento, que pudesse nos livrar disso. Era algo que a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então todo homem, ele precisa buscar o Senhor. Entendemos que dentro do homem ele já nasce com um vazio do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher. Só Deus pode ocupar aquela lacuna, porque é dele. As pessoas tentam colocar vícios, festas, bebidas, outras coisas, ocupar um lugar que é de Deus. Mas nunca vai estar preenchido aquele lugar. Enquanto Deus ele não for convidado para entrar. Porque Jesus ele é educado. A Bíblia diz que Jesus ele bate a porta. E ele diz, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Mas se ele bate na porta do coração e alguém não abre, ele não vai entrar à força. Ele está dizendo, olha, deixa eu entrar no teu coração. Deixa eu entrar na tua vida. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero que você compartilhe comigo tudo o que você vive. Eu quero ser participante do dia a dia. Mas para isso eu preciso que você me deixe entrar. Para isso eu preciso ter acesso ao teu coração. É diferente do diabo, que o diabo ele dá um chute na porta, ele entra de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele é um ladrão. E o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, eu vim para dar vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu quero cear contigo. Sentar à mesa com você. Aleluia. Quero que você partilhe da minha presença. Lugar de comunhão. Lugar de relacionamento. Ele é educado, ele pede por favor. Posso entrar? Aí a decisão é sua. Se sim ou se não. Mas aquele que deixa Jesus entrar, ele faz algo extraordinário na vida. Quem já se arrependeu em ter recebido Jesus aqui? Levanta a mão não, senão o anjinho cortador ele passa lá foice. Não existe arrependimento, amados. Arrependimento é lá no mundo. Renildo falou aqui que da idade em que ele recebeu Jesus, eu também me identifiquei, recebi aos 24 anos de idade e fiquei pensando, rapaz, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu tivesse recebido essas palavras, eu já tinha me convertido há anos atrás, há muito mais tempo. Mas a culpa era minha mesmo, porque eu vi um crente que corria. Lá vinha uns crentes, Eu estou falando de mim, não estou falando de você não. Havia uns homens de paletó, de terno, evangelizar. Eu, eita, lá vem esse cara chato. Pessoas chatas que tinham palavras que queriam me dar a salvação. Queriam me conduzir à salvação, queriam restaurar a minha vida. Mas, depois que eu compreendi toda essa palavra, todo o contexto, rapaz, não tem como eu não receber a Jesus. Não tem como eu não seguir esse caminho. É impossível conhecer e não aceitar. É irresistível. E eu não era uma pessoa má, não.
Eu sempre fui bonzinho, educado, respeitador, bonito. Entendi a risada. Entendi a tua risada, não entendi. Amém? Eu só quero brincar um pouco com você, mas esse poder, amados, que nós ministramos, está à nossa disposição. A gente precisa ativar, não tá longe, não tem bloqueio nenhum, está liberado. Amém? Para você fazer aquilo que é certo, para você fazer aquilo que Deus já colocou para você, para que você viva esse novo estilo de vida que Ele preparou, que Ele estabeleceu. A Bíblia diz que Ele preparou um caminho para a gente viver, para a gente percorrer. É um caminho sem atalhos, é um caminho verdadeiro, um caminho que traz vida. Amém? Eu queria chamar o louvor. E esse caminho, Ele nos deu ferramenta, Ele nos deu graça suficiente para a gente poder percorrer esse caminho sem dores, sem dificuldades, sabendo que coisas vão se levantar, aflições vão se levantar, mas você está preparado. Você pode se fortalecer nisso, você pode ficar preparado, estabelecido dentro da sua palavra. A palavra de Deus, ela é nosso guia de fé e de prática. Enquanto a gente não usar essa palavra ao nosso favor, amados, a gente vai continuar sofrendo coisas que a gente não precisava estar passando. Existem coisas que realmente vão se levantar e a gente vai prevalecer sobre ela, mas tem coisas que, se a gente não tiver estabelecido nessa palavra, firmado naquilo que foi que Ele preparou, a gente vai sofrer danos desnecessários. Mas a gente tem uma palavra. Amém? Você tem um poder. Se o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está em você, amado, nada te limita. Nada é impossível para você. Porque nós entendemos que existem impossibilidades humanas, mas que existem possibilidades divinas. Existem coisas que são impossíveis para mim, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Aí você faz, sim, pastor, mas é para Deus que nada é impossível. Sim, mas Ele disse que esse mesmo poder, Ele disponibilizou à igreja. A mesma força. Aquilo que é impossível para mim, na minha capacidade humana, eu posso ativar um poder que vai tornar isso possível. Que vai só tornar isso acessível para mim. Amém? E não só para mim, mas todos que estão ao meu redor. Através de orações, eu posso orar por pessoas que estão ao meu redor, na minha família, na minha casa, na minha igreja, ou do outro lado do mundo, e ativar coisas, chamar coisas à existência, desfazer obras satânicas na vida de pessoas, através da minha oração, através das minhas atitudes. Amém? Aleluia! E hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor, celebrar esse sacrifício que foi por mim, foi por você. Ele vive, Ele reina para todo sempre, e essa eternidade está dentro de mim, dentro de você. Mas eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer isso nessa manhã, quer entregar a sua vida, declarar Ele como seu único e suficiente Salvador, como aquele que pode todas as coisas. Ele diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos darei alívio. Amém? O teu fardo pesado, Ele troca pelo fardo dele, que é leve, e o seu jugo que é suave. Ele não quer ver você andando em dificuldades. Ele quer te ajudar, Ele quer andar contigo. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer isso, nessa manhã, está apto para cear junto conosco, amém? Porque aquilo que te dá acesso ao céu não é tão importante que a ceia também. A ceia, ela não é mais importante do que aquele que te dá acesso ao céu, amém? Se você já tem acesso ao céu, então a ceia é apenas algo daquele que é o Senhor da ceia. Você recebe o Senhor da ceia, você já tem acesso ao céu,
Então você pode ser participante também da Santa Ceia do Senhor, identificando, reconhecendo, trazendo à memória todo o seu sacrifício, tudo aquilo que Ele fez. Amém? Se tem alguém aqui que está nessa condição e quer aceitar o Senhor Jesus, você levanta a sua mão e a gente quer orar por você. Amém? Fica de pé. Quero convidar os diáconos. Vamos dar início à celebração da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Explicando também que não é a Santa Ceia da Igreja Verbo da Vida, é a Santa Ceia do Senhor, onde o corpo de Cristo pode participar. Se você é nascido de novo, se você já recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, então você pode participar, mesmo que você seja de outra denominação. Você está prestando um culto ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, 23. E aqui nós temos os elementos da ceia: o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, e o cálice, suco de uva, que representa o sangue de Jesus que foi derramado pelo meu e pelo teu pecado. Então nós fazemos isso, e a Bíblia diz: fazer isso todas as vezes em memória de mim, em memória de Jesus, trazendo a consciência daquilo que foi feito, daquilo que foi estabelecido. E quando Ele entregou o seu Espírito, Ele disse: está consumado, está consumado, está feito. A obra foi completa, a obra foi estabelecida de uma forma eficaz. Amém? Então não deixou nada a desejar. Jesus não deixou a sua missão incompleta. Ele fez tudo perfeito. Amém? E aqui nós estamos celebrando essa ceia, que Ele disse: olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que Ele venha. E a sua vinda está próxima. Aleluia. Estamos com grandes expectativas. Amém? Não preocupados, porque a vinda do Senhor vai ser algo glorioso, vai ser algo extraordinário. É algo que a igreja deve estar preparada e deve estar feliz, porque nós vamos subir com Ele. Aleluia. Aleluia. Queria que você estendesse sua mão para a gente orar e consagrarmos esses elementos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos abençoar, Pai, com oração esses elementos. O pão que representa o Teu corpo, Senhor, que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, que nos trouxe vida ao nosso corpo, que nos trouxe saúde, Pai. Nós consagramos para essa finalidade. Também esse suco de uva, que representa o Teu sangue carmesim, o Teu sangue que foi derramado pela nossa vida, para a nossa salvação, para a remissão dos pecados, Senhor. E através dele nós temos o Teu perdão. Nós alcançamos, Senhor Deus, misericórdia, Pai. Nós queremos também abençoar e consagrar para essa finalidade, Senhor Deus. Que esses elementos, Pai, possam trazer saúde ao nosso corpo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer e abençoar. Em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Então você pode receber os elementos. Amém. E como a Bíblia diz, você espera uns pelos outros, até que nós façamos isso de uma forma igual, porque a Santa Ceia do Senhor, ela traz um sentido de partilha, ela traz um sentido de unidade, como um só corpo, em um só espírito, em um só pensamento. Amém? Compartilhando dessa graça e dessa dádiva que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Então receba aí enquanto o louvor toca.
sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Se redimiu com seu amor, com o seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há outro igual ao seu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu. Tu reinas sobre nós, Jesus. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia. 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 Obrigado, Pai, porque tu venceste por nós. Aleluia. Aleluia. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas. Aleluia. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. A morte não tem mais poder sobre nós. Aleluia. Estamos em Cristo. Amém. Nossa posição juntamente com Ele, assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Fomos alcançados por essa misericórdia, por esse tão grande amor que nos amou, que nos colocou numa posição em que nós não merecíamos, mas Ele estabeleceu. Ele foi quem criou, Ele foi quem fez. Amém. O maior se aliou com o menor para nos dar proteção, nos dar provisão e nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Amém. Aleluia. Aleluia. Todos pegaram? Se alguém ficou faltando, você levanta a sua mão, o diácono vai levar até você. Aleluia. Mas é com muita graça, com muita alegria, temor e tremor que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E a Bíblia diz, segundo 1 Coríntios 11, 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o pão
este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, ele o partiu e disse, por semelhante modo, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então, comer do pão, beber do cálice, fazer em memória do Senhor, em memória do sacrifício, em memória daquilo que foi consumado, daquilo que foi estabelecido, daquilo que foi feito como uma obra completa para mim e para a tua vida. Amém? Porque Ele escolheu, Ele decidiu morrer por nós. Amém? Aleluia. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi o nosso sacrifício. Ele foi aquele que foi o sacrifício perfeito para Deus. Amém? Por isso queremos celebrar nessa manhã a ceia do Senhor. E a Bíblia diz, façam isso todos juntos. Amém? Vamos fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades, todo o pecado, Pai, tudo aquilo que tirava a nossa paz, tudo aquilo que trazia condenação, o Senhor levou sobre si, Pai. E hoje nós podemos viver uma vida, Pai, que diz a respeito da Tua ressurreição e que nós fomos ressuscitados juntamente contigo, Pai, para que essa vida possa ser transparente, Senhor, para que essa vida possa ser vivida da melhor forma possível, Senhor, colocando em prática toda a Tua palavra e tudo aquilo que nós temos à nossa disposição, Senhor. Chamamos à existência, Pai, aquilo que não existe. Queremos, Senhor, que venha até nós, Pai, aquilo que nós precisamos, isso referente à cura, referente a bens, referente a finanças, referente, Senhor Deus, a perdão, a relacionamento, Senhor Deus, nós possamos, Senhor, observar toda a Tua palavra, Pai, e guardá-la no nosso coração para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a abundância de alegria invada, inunde nosso coração, Pai. Que essa fé possa crescer, desenvolver cada dia mais, Pai, para que possamos enxergar, Pai, as preciosas riquezas que já está à nossa disposição, Pai. Porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível, Senhor Deus, agradar ao Senhor, porque importa que aquele que se aproxime do Senhor creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, galardoador daqueles que o buscam, galardoador daqueles que o buscam. E existe presente, Pai, à nossa disposição, existe galardão à nossa disposição, Pai. Estará derramado, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Pai. Presente do Senhor, Pai. Presente do Senhor.